Estamos aqui gravando uma série de vídeos considerando total condenação, total justificação. Já tratamos aqui sobre a natureza de Adão em cada um de nós, o pecado. Também tratamos em 2 vídeos sobre os pecados, considerando, como a Bíblia considera, todos esses como inimigos de Deus e inimigo do homem. Neste vídeo, nós queremos tratar sobre o diabo, ou o adversário, inimigo de Deus, o diabo. Lá no Éden, ele inoculou no interior de Adão o pecado. E tornou-se o pai espiritual de todos aqueles que são portadores do pecado, da natureza pecaminosa, pervertida, condenada. Ele tornou o pai. Então nós vamos ver aqui 2 fases. A fase da condenação, certamente, que sempre é de forma resumida, mas tratando de mencionar a palavra de Deus, para ajudar você no seu estudo, ajudar você que quer passar para outras pessoas. Então nós vamos considerar aqui, citar aonde está o texto e o assunto desse texto de forma bem resumida, para nós não termos aqui um vídeo muito extenso. Vamos lá, a parte negativa. Em 1 João capítulo 3, no livro de 1 João capítulo 3, versículo 8, ele diz assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Portanto, aquela pessoa que vive pecando, ela é filha espiritual do diabo e não de Deus, o Criador de todas as coisas. E também, vamos ver aqui versículo 10, de 1 João 3,10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Ah, mas não existe filho do diabo. A Bíblia diz filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus. O que é a justiça? É a vida de Cristo, porque Cristo se tornou, da parte de Deus, para cada um de nós, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Lá em 1 Coríntios 1,30. Aquele que pratica a vida de Cristo é de Deus. Aquele que não pratica a vida de Cristo, portanto, não tem a vida de Cristo no seu interior, ele tem a vida ainda do seu pai atuando nessa pessoa através do pecado, da vida de Adão. Isto é bíblico, ainda mais. Vamos ver lá? Em João 8,44, vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio. E ele jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele mente, fala daquilo que é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Quem é seu pai? Vamos lá. E ainda em Apocalipse, capítulo 12, do versículo 10. No final do versículo 10, ele diz assim: pois foi expulso o acusador de nossos irmãos. Agora, o mesmo que os acusa de dia e de noite, diante do nosso Deus. Quem é o acusador diante de Deus de dia e de noite?
Pensa um pouquinho a sua vida se você ainda não nasceu de novo. Aquele que ainda não nasceu de novo, ele não é filho de Deus. Ele não tem a vida do Filho de Deus habitando dentro dele, portanto, ele não tem a vida eterna. Porque a vida eterna é Cristo. O testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida eterna está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Isso é 1 João 5, versículo 11 em diante. 1 João 5, é isso? Ou é 1 João? É isso. Testemunho é este. Muito bem. Agora, o que o Senhor providenciou para cada um de nós? Ainda mais em 1 João, capítulo 5, ainda falando da forma negativa, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Esta é a parte positiva. Estou adiantando já a parte positiva. Agora a negativa. Sabemos que somos de Deus, que o mundo inteiro jaz no maligno. Portanto, filho espiritual do diabo, condenação eterna, mentirosos, e tem para sua vida um acusador de dia e de noite diante do Senhor Deus. Agora o Senhor providenciou uma salvação eterna. O Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Qual a maior obra do diabo na minha e na sua vida? O pecado. E, por consequência, os pecados. Mas a maior o pecado. É necessário ser resolvida a questão do meu pecado. Deus resolveu a questão do meu pecado, me crucificando no corpo do seu Filho Jesus Cristo na cruz. Aí nós temos Romanos 6, 22, libertados do pecado. Em Romanos 6, 11, considerai-vos mortos para o pecado. Em Romanos 6, 6, sabendo isso que o nosso velho homem foi com ele crucificado. Romanos 6, 7, quem morreu justificado está do pecado. O pecado. E é o assunto que já tratamos em outro vídeo. Mas nós estamos falando agora sobre o diabo. E o diabo vai usar todas as ferramentas que ele puder para nos conduzir ao inferno e ter uma vida sem paz, uma vida escrava do pecado. E o assunto nosso é o pecado, é o diabo. Agora, o que o Senhor Jesus Cristo fez para nos justificar, nos perdoar, nos reconciliar? Em Hebreus, no livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, o Senhor Jesus Cristo, está falando sobre a encarnação do Senhor Jesus Cristo, igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Ele tem o poder da morte sobre aqueles que estão mortos para Deus, mas vivos para o pecado. Mas na cruz, quando Cristo nos atraiu, João 12, 32, e nos crucificou com ele, ele nos matou para o pecado e nos deu vida pela ressurreição, a vida liberta do pecado, vida para Deus. Mas o que a palavra do Senhor diz aqui? Pela morte de Cristo, destruísse aquele
que tem o poder da morte, a saber, o diabo. O Senhor Jesus Cristo pisou a cabeça do diabo pela sua morte e ressurreição lá na cruz. E entregou para nós desta forma. Semelhantemente, uma senhora estava pendurando suas roupas no varal e ali do seu lado tinha sua filhinha. E apareceu aquela abelha, aquela vespa vermelha, e rodeando para picar. Aquela mãe pegou aquela abelha antes de picar a criança e, pegando na sua mão, tirou o ferrão. Tirando o ferrão, a abelha não vai morrer imediatamente. Ela vai viver por várias horas, e nem sei quantas horas. E aí a menina apavorada, mamãe, me socorre, me socorre, me socorre. Quando ela tirou o ferrão, ela colocou na mão da sua filha e disse: não tem mais perigo. Pode pegar essa abelha. O Senhor Jesus Cristo lá na cruz, ele tirou, aleluia, o ferrão do diabo. Ele não tem mais poder sobre nós. Por isto que a palavra do Senhor ainda diz em 1 João. Em 1 João. 1 João capítulo 5. Sabemos, versículo 18, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Ele está aí, está. Está ao nosso derredor procurando nos destruir, está. Mas para aquele que foi nascido de novo, é como uma abelha colocada na nossa mão, mas foi tirado o ferrão. Não nos toca. Porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Outra coisa que o Senhor Jesus Cristo fez. Outra coisa que o Senhor Jesus Cristo fez é em João 3:8. Ele diz assim: para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir a obra do diabo. E ainda João, como nós falamos aqui, se alguém não nasceu de novo, não é filho de Deus, mas o Senhor já providenciou para nós a obra da graça. Ele fazendo, em 1 João capítulo 1, versículo 11, ele diz: eu vim para o que eram os meus, mas os meus não me receberam, mas a todos quanto me receberam, ou recebeu Jesus Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, obra exclusiva de Deus. Se ele deu poder para ser feito filho de Deus, era filho de quem? Mas Jesus Cristo destruiu aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo. Ele tem o poder da morte na vida daqueles que estão mortos para Deus, mas vivos para o pecado. Aqueles que ainda não foram feitos novas criaturas, mas aqueles que foram regenerados, eles estão vivos para Deus, pela vida de Cristo no seu interior, e estão mortos para o pecado. O diabo não tem mais poder sobre a vida desses, porque o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Você creu nisso? Creu onde? Ele realizou isso onde? Na cruz. Você já foi crucificado? Condenação para uma pessoa que ainda é filho do diabo.
que ainda não passou pela cruz. Eu era filho espiritual do diabo. Cristo me atraiu, me crucificou, me fez morrer. Como filho espiritual do diabo, o diabo tinha poder sobre minha vida e o poder da morte eterna. Mas pela fé fui crucificado, fui morto. A minha natureza de filho espiritual do diabo foi crucificado com Cristo. E na minha ressurreição juntamente com Cristo, minha e sua, nós ganhamos a natureza divina. Nós recebemos a natureza de Cristo, Filho de Deus, selado com o Espírito Santo, caminhando para o céu, ter uma vida de mais do que vencedor por aquele que nos amou, Jesus Cristo, nosso libertador, nosso salvador, nossa vida eterna. O Deus que vive no interior de todos aqueles que ele o ressuscitou. Ninguém pode ter a vida de Cristo tendo a vida do pecado e da morte. Mas Jesus Cristo, na cruz do Calvário, ele levou a morte na morte de Cristo e nos deu uma vida eterna, perdoada e justificada. O diabo não tem mais poder sobre a minha vida. Ele não me toca. Não por causa da minha força, não porque eu sou forte, mas o forte Jesus Cristo habita em um homem fraco, miserável, sujeito a pecar, que está aqui. Mas o Verbo de Deus habita no interior de todos aqueles que foram nascidos do Espírito, justificados. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus já me livrou da lei do pecado e da morte. Romanos 8, 1 e 2. Você creu? Filho de quem você é? Quem tem poder na sua vida, o diabo ou Deus, o Todo-Poderoso? Amém. Faça seu comentário,